Na manhã seguinte, foi com muita dificuldade que Humberto se levantou, barbeou-se e tomou banho. Na cozinha, olhando a mesa posta para o desjejum, não sentia a menor vontade de se alimentar. Mas, forçado por Dona Aurora, ele tomou alguns goles de café com leite e comeu um pequeno biscoito. Filho, passe no médico hoje. Quem sabe ele te dá um remédio melhor. Vou ver, respondeu baixinho. Humberto, tornou a mãe com jeitinho, afagando-lhe o ombro. Você vai pegar a Lívia hoje? Não. Seria bom ela ir com você, filho. Eu não queria que dirigisse assim, desse jeito. Estou preocupada. E se quando estiver dirigindo, der o mesmo que te deu ontem aqui em casa? Vou ficar bem, mãe. Mas eu não vou ficar tranquila. Além do mais, a Lívia é uma boa companhia. E acho que se vocês conversassem, você iria melhorar. Quem sabe está precisando desabafar um pouco. Minha vontade é de ficar em casa, deitado. Não tenho ânimo para nada, nem para conversar. Vai, filho, pediu com jeitinho carinhoso. Chame a Lívia para ir com você. Além do que, ela precisa de carona. É tão difícil pegar condução tão cedo. Diante do silêncio, ela propôs, animada. Quer que eu ligue para ela, dizendo que você vai passar lá? O desejo do rapaz era dizer não. Contudo, aproveitando-se da pouca energia salutar que o envolveu por causa das preces de sua mãe na noite anterior, o espírito Nelson conseguiu intuí-lo a titubear na resposta, e ele disse: Não sei, mãe, não quero falar com a Lívia. E eu não quero que você dirija desse jeito. Aliás, eu sei que o remédio que você toma diz que não pode dirigir ou mexer com máquinas pesadas. Eu li na bula. Breve pausa e Dona Aurora falou, de modo animado, quase faceiro. Filho, vou ligar para ela, antes que saia de casa. Coitada, né? Pegar condução cheia é tão ruim. Além do mais, ela me disse que trancou a matrícula na faculdade e pode voltar com você. Sem esperar que o filho dissesse algo, a senhora foi até o telefone e ligou para Lívia, retornando, avisando. Ela está te esperando. Vai, come só esse pedacinho de pão com queijo Minas, que sei que você gosta. Ao vê-lo franzir o rosto, insistiu carinhosa. Vai, filho, só esse pedacinho e pronto. Para agradar a sua mãe, ele forçou-se a comer. Mas o pão parecia não dissolver em sua boca ressequida e arranhar sua garganta. Isso ocorria pelos miasmas espirituais entremeados nessa região. Depois, com enorme esforço, levantou-se e foi acabar de se arrumar para sair. Ele estava confuso, não conseguia concatenar as ideias, e ao sair de casa, rumou automaticamente para a casa de Lívia. A moça o aguardava no portão quando ele chegou. Assim que a viu na calçada, Humberto desceu do carro e a cumprimentou à distância, perguntando em seguida: Você pode dirigir hoje? Posso, sim. Por quê? Você não está bem? Não como deveria. Dando a volta no veículo, o rapaz ocupou o banco do passageiro, enquanto Lívia sentava-se no lugar do motorista. Em seguida, ela perguntou: O que aconteceu? Ontem não me senti nada bem. Um outro médico trocou os medicamentos que estou tomando e... Acho que é isso. São remédios muito fortes. Na bula tem indicação para não dirigir, nem manusear máquinas, até o paciente se sentir bem.
e esse não é o meu caso. Por me ver assim, minha mãe ficou preocupada e... Você sabe como ela é. Desculpe-me por incomodar. Não é incômodo algum, você sabe. Os espíritos ignorantes e transviados que acompanhavam Humberto, impregnando-o com fluidos densos para desequilibrá-lo, ameaçavam Lívia com gestos hostis, como se ela pudesse percebê-los. A intenção dos irmãos infelizes era de atrapalhar o rapaz com algum tipo de alucinação, com a ajuda das impregnações magnéticas, feitas em seus nervos visuais e auditivos, para que, dirigindo, Humberto provocasse um acidente, se possível grave, na primeira oportunidade. Entretanto, Lívia não era afetada pelos obsessores em ação. Na verdade, estava longe de percebê-los, pelo seu padrão vibratório superior. Além disso, o espírito Alda, sua mentora, sem ser percebida, envolvia-a em energias sublimes que a protegiam. Essa união equilibrada entre Lívia e sua mentora acontecia pelo fato da encarnada ligar-se a planos elevados através da prece sincera, da fé inabalável e do amor incondicional. Dessa forma, eles seguiram para a empresa onde trabalhavam. No caminho, Lívia falou sobre o clima, o trânsito complicado e outros assuntos supérfluos. E Humberto só ouvia. Vez e outra, uma onda de sensações ruins o dominava. Sem que ela percebesse, cerrando os olhos, ele não dizia nada. Chegando à empresa, ela estacionou o carro e, virando-se para o rapaz, perguntou-o ao vê-lo desanimado, silencioso e pálido. Tudo bem com você? Está. Humberto, já que de você eu não ouço nada, tomei a liberdade de perguntar a Neide e a sua mãe o que está se passando. O que elas disseram? Perguntou com voz baixa e tom grave. Que você foi a vários médicos e disseram que está em depressão. Receitaram medicamentos e psicoterapia, mas você só está tomando os remédios. É isso mesmo. Você precisa reagir, Humberto. Não pode se entregar a esse estado. Você não é assim. Quanto mais demorar para reagir, será pior. Reagir como? Não tenho o que fazer. Conversou com o Sérgio a respeito disso? Ele me indicou algumas coisas que nem sei dizer e falou para eu ir fazer uma assistência espiritual no centro. E você não fez nenhuma coisa nem outra? Não dá tempo, não tem como. Alguns segundos e perguntou: Você tem ideia do que sinto? Sem esperar por uma resposta, comentou: É uma coisa que não dá nem para descrever. É uma sensação e sentimentos horríveis. Nunca experimentei nada parecido. Sinto uma dor no peito, uma angústia. Não tenho vontade de fazer nada. Aliás, a única vontade é a de ficar deitado e quieto, nada mais. Você precisa se forçar a fazer alguma coisa. Comece a resolver pequenas situações. Force-se a assistir um filme no cinema. Vá a um teatro, ao centro espírita, à psicoterapia. Sei lá, ocupe o seu tempo. Eu fui ao centro espírita semana passada e... Tudo, Lívia, exatamente tudo à minha volta me deixa desgostoso, pois me faz pensar ou lembrar de coisas melancólicas. Quando eu olho para você, me sinto mal. Falo de mal-estar mesmo. Tenho a impressão de que vou desmaiar. Depois vem uma sensação grande, mas tão grande, de tristeza, que quero chorar.
Nesse instante, lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele disfarçou e as aparou rapidamente antes que caíssem. Entristecida, ela perguntou, temerosa: por que, quando me olha, fica triste? Não é uma tristeza comum, é algo aterrorizante. Eu me lembro do meu irmão, lembro do desejo de matá-lo, da nossa briga antes de ele sair de casa. Fico imaginando como foi o acidente, o que ele sentiu. Às vezes, esses sentimentos se confundem e eu recordo de como encontrei com a outra lá no meu apartamento e sinto raiva, pavor, dor. Alguns instantes e comentou: em casa, quando vejo minha mãe triste ou chorosa, é a mesma coisa. Uma dor intensa me domina. Meu rosto fica pesado, contraído. Sinto dor mesmo. É como se eu tivesse os sintomas de uma gripe muito, muito forte e todo o meu corpo não tivesse força alguma. E pedisse cama. No meio de tudo isso, a vida perde a importância, perde a cor, o brilho, a graça. Nada faz sentido. Por que lutamos, trabalhamos e depois morremos? Tudo é tão rápido, sem objetivo. E estou assombrada por ouvir isso de você, falou de modo lamentoso. Aproveitando a primeira pausa, de modo enérgico, continuou: pelo amor de Deus, Humberto, onde está todo o seu conhecimento? Onde está a sua fé? Ele apoiou os cotovelos no painel do carro, segurou o rosto com as mãos para que ela não visse as lágrimas que brotavam. Alguns minutos e, refazendo-se um pouco, comentou: eu não sei onde está tudo o que aprendi. Não consigo pensar. As coisas não fazem sentido. A minha mente fica em branco e preto. Às vezes não me concentro e não entendo o que estão me falando, mesmo que sejam coisas simples. Humberto, preste atenção. Você passou por uma contrariedade muito grande. Queria terminar tudo com a Irene, mas viu-se obrigado a se casar. Estava magoado e até revoltado por saber tudo o que acontecia entre mim e o Rubens. Foi por causa das agressões e das ameaças do Rubens que eu não me separei dele, você sabe. Estava descontente por não podermos ficar juntos, apesar do forte sentimento que tínhamos um pelo outro. Como se não bastasse, faltando 4 dias para o seu casamento, você pegou a Irene com seu irmão, na cama do seu apartamento. Pare, Lívia, pediu desesperado, ofegante. Eu estava com você, Humberto. Eu vi tudo. Os dois estavam lá, se amando. Mesmo ouvendo-se sentir mal, ela continuou: como não sentir o que sentimos? Como não ficar indignados, revoltados, com raiva? Como? Como não ter vontade de matar o seu irmão e a Irene? Eu também senti isso. Eu fui agredida pelo Rubens. Ele me ameaçava, maltratava. Por causa dele, minha vida tinha acabado. Quantas vezes eu pensei, desejei que ele morresse para tudo isso acabar. Aceitei até a transferência que você me propôs para o Rio de Janeiro. Eu precisava mudar toda a minha vida por causa daquele crápula. Um cafajeste. Como acha que eu me senti? Apesar de você ter vivido contrariada também, e ainda ter encontrado os dois juntos, não está como eu. Eu queria matar o Rubens e essa ideia não foi só depois que eu os vi. Há tempos vinha pensando nisso. Eu estava com ódio do meu irmão pela forma como ele te tratava. Agora que ele está morto, me sinto culpado, com remorso. Não foi você quem o matou. Acorda, foi uma fatalidade. O Rubens
passou pelo que precisava. Nós não sabemos qual foi o plano dele para essa reencarnação. Você acredita ou não nisso? Não sei mais em que acredito. Só sei que não me reconheço. Nunca senti isso antes. Desejar que tudo fosse diferente, eu também desejaria, mas não foi. Precisamos viver com isso. O que me conforta é o fato de que nem você, nem eu tê-lo matado, porque vontade e motivo nós dois tivemos para isso. Estou sendo realista. Não vou negar um sentimento que eu tive. Mas quando fiquei com raiva e experimentei tamanho ódio, imediatamente mudei os meus pensamentos. Pedi perdão a Deus por tudo que eu imaginava e desejava ao Rubens. Orei, peguei o Evangelho e li sobre amar os inimigos. Depois refleti muito sobre o tema, sobre o Rubens. Apesar de estar comigo, tornou-se um inimigo. Eu não sei por qual motivo, qual razão do passado estávamos juntos. A prece, a reflexão sobre isso me trouxe um pouco de paz e eu procurava um meio pacífico de me livrar dele. Com isso, senti que aquele veneno imenso que teve origem com a raiva, com o ódio, se anulava na minha mente e no meu corpo. Eu acho que não entrei em depressão como você, diante de todo esse estresse que vivi, porque usei a prece, o amor, a compreensão, a esperança e a fé nos desejos de Deus como remédio contra os venenos do ódio, da raiva e da contrariedade. Ele ficou em silêncio, fitando-a com olhos tristes e fisionomia pesada. E Lívia completou: você, hoje, está envenenado com as energias de todos os sentimentos negativos que você mesmo criou, cultivou e alimentou em si. Com exceção de Deus e dos espíritos criados por Ele, nada mais é eterno. Então, o que você experimenta não vai durar para sempre. O remédio para o que o aflige não está em um vidro ou em uma cartela que sai de um laboratório farmacêutico. A sua dor é na alma. O remédio para você, espírito, está na prece, no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. Eu penso que isso, o que estou sentindo, não vai passar nunca. Vai passar sim. Você vai vencer essa dor, vai superar esses sentimentos depressivos quando se libertar das energias ruins que criou em si mesmo e se renovar com energias novas, salutares, criadas ou atraídas por você. Quero ser como antes. Você nunca mais poderá ser, agir e pensar como antes. Como era antes, te deixou como está agora. Você precisa e vai conseguir ser mais forte, diferente de antes. Vai conseguir viver melhor a vida, amando, respeitando, aproveitando a alegria dos bons momentos, aprendendo com as dificuldades das tristezas sem se deixar envolver por elas. Quando sentir raiva, ódio, parar e pensar: de que adianta isso? Para que vai me servir tanta preocupação? Para que vai me servir esse sentimento triste? Então, vai se socorrer nas reflexões do Evangelho e perceber que, em vez de raiva e ódio, deve compreender aquele que tenta provocar em você tais sentimentos e que aquilo vai passar. Vai descobrir que sentir tristeza e não poder fazer nada faz parte da vida e que isso também vai passar. Você vai poder se esforçar para fazer o melhor e se sentir bem com isso. Deitar a cabeça no travesseiro e dizer: hoje eu dei o melhor de mim.
Não tive sentimentos ruins nem pensamentos negativos. Então eu evoluí. E se por acaso não conseguiu, imaginou ou fez alguma besteira, pensar: hoje eu ainda não consegui, mas isso é por enquanto, amanhã será melhor. Eu sei tudo isso, não me dê aulas, mas no momento, como estou agora, é difícil agir assim. Então pense: eu vou conseguir. Sou um vencedor porque estou vivo. Nasci para ser feliz. É isso que Deus quer de você, Humberto. O pensamento tem uma força poderosa e você sabe disso. Os espíritos Alda e Nelson envolviam Lívia para que falasse daquela forma. Uma energia vibratória em forma de luz azul cintilante espargia de Lívia quando ela se expressava. Os espíritos inferiores ligados ao rapaz e os que o rodeavam ficaram extremamente revoltados e tentavam atacá-la de alguma forma, mas era impossível. A união da moça com o alto era de fé e esperança na vitória do bem. Mesmo sem saber que era tão bem amparada por espíritos superiores, Lívia encontrava-se confiante e em paz. Depois daquela conversa, Humberto se sentiu melhor, mesmo sem entender a razão. Os fluidos salutares que chegaram do alto para a sustentação de Lívia também o envolveram em energias que lhe serviram de alimento espiritual edificante. Com isso, conseguiu organizar melhor os pensamentos. Obrigado, Lívia, agradeceu verdadeiramente sincero. Essa conversa me clareou as ideias. Sinto-me mais animado. Por favor, Humberto, reaja. Não se deixe abater. Você sabe o que pode acontecer conosco, espiritualmente falando, se ficarmos nesse estado. Não sei o que pode acontecer. Como não? Surpreendeu-se ela. Estou me esquecendo de algumas coisas. É como se desse um branco na minha mente. Tenho alguns lapsos de memória, como se experimentasse uma espécie de amnésia momentânea para alguns assuntos. Inspirada pelos mentores espirituais, Lívia ficou preocupada e perguntou: esses esquecimentos estão acontecendo principalmente com assuntos religiosos e do seu trabalho? É, sim. Mas o que é ruim, depressivo, triste e pavoroso, você lembra? Isso mesmo. Humberto, faça como Sérgio te propôs. Volte ao centro espírita e se proponha uma assistência espiritual. Você parece que não tem ideia da imensa força, do incrível poder que esse desânimo tem sobre a minha mente. Deus tem mais poder do que isso que sente. Peça ao Pai bom ânimo e amparo para que tenha força de vontade de fazer o que for preciso para sair desse estado. Eu peço para acordar de manhã e não me sentir mais assim, para não ter mais nada disso, mas não tenho resultado. Você quer, na verdade, um passe de mágica. Isso não vai acontecer. Você se colocou nesse estado, e isso não aconteceu do dia para a noite. Então, não será do dia para a noite que vai sair dele. Somente você é quem vai poder se tirar dessas condições. Eu não me coloquei nesse estado, comentou. Você se colocou nesse estado quando se irritou, ficou com raiva, ódio, nervoso, e experimentou tantos sentimentos negativos sem se importar com mais nada. Você envenenou-se aos poucos. Você é uma criatura de amor, paz e luz.
Os sentimentos negativos provocaram um choque com a energia elevada que tinha. Ao mesmo tempo, não procurou reverter os sentimentos ruins, os pensamentos de raiva, o nervoso. Não teve paciência, amor, não compreendeu. Não procurou entender o outro através do que Jesus nos ensinou. Não confiou em deixar para Deus cuidar das coisas e das situações que o contrariavam. Tudo isso provocou um choque energético em seu ser. Repare que você não está doente. Pode ser que tenha ou apareça algum probleminha corriqueiro, mas doente não está. Porém, se sente doente, como se estivesse gripado. O choque que sofreu foi psíquico, espiritual, de duas energias, ou fluidos incompatíveis, ou seja, a energia que tinha com a que criou. O resultado dessa explosão é o que está experimentando agora, um problema não físico, mas psíquico, espiritual. Isso só se cura com sua própria força interior, agindo e atuando a seu próprio favor. Só se cura com a paciência e a mudança de hábitos, trocando o nervoso, a raiva, o ódio, a contrariedade por amor, esperança, paz, harmonia. O desespero e o desânimo só vão piorar o seu quadro psicológico, fazendo com que se sinta cada vez mais derrotado. O que eu faço com o que já passou, com o que sinto e senti pelo meu irmão? O que fiz a ele? Tenho que procurar a Irene, encarar você e minha mãe, sem pensar no Rubens. Isso tudo me apavora. Resolva uma coisa de cada vez. Vai precisar fazer o melhor que puder, mas vai ter que fazer. Não poderá ficar adiando, terá de agir. Haverá coisas ou situações que não poderá mudar. Então, confie em Deus. Tenha fé e esperança, porque Ele não vai te desamparar, desde que você faça a sua parte. Movida por seus sentimentos mais profundos, Lívia falou, enternecida: se aceitar, estarei com você. Quero te ajudar. Humberto não disse nada. Parou por alguns segundos, somente refletindo. Depois suspirou fundo, consultou o relógio e avisou: estamos em cima da hora, precisamos ir. Olhando-a, agradeceu. Obrigado por tudo.